Olá pessoal, meu nome é Geilson Francis e nós estamos agora prestes a iniciar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar com vocês desde já. Também quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, dando like, comentando e compartilhando. Gostaria que você continuasse se inscrevendo e abençoando este canal para a glória de Deus. Mas nós vamos iniciar nossa aula de número 13, nossa última aula do trimestre. Espero que você venha se regozijar comigo, por mais uma vitória, mais um ano que Deus está a nos dar. Tá? Vamos lá, vamos iniciar nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Nossa lição de número 13 diz o seguinte: o Senhor está ali. O Senhor está ali, tá? Então vamos iniciar aqui pelo nosso texto áureo, que diz o seguinte: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A verdade prática diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Nós sabemos que no final de tudo, no final da nossa era bíblica, vamos dizer assim, o final de todas as coisas, Deus estará com o seu povo. Deus, ele reina, ele não estará mais lá no seu trono, no alto e sublime trono, embora ele esteja conosco através do seu Santo Espírito, mas Deus, ele será o nosso tabernáculo. Ele estará conosco. Ele não precisará de sol, porque a presença de Deus estará conosco. Então ele habitará juntamente conosco. Que esse foi o objetivo pelo qual Jesus Cristo veio ao mundo, Quando ele veio ao mundo, ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. É Deus que está presente. E quando Jesus, ele falou também lá em João, capítulo de número 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que virei novamente, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então a presença total, plena, a presença de Deus estará plenamente na nova cidade, na nova Jerusalém que desce do céu. Vamos fazer agora nossa leitura bíblica e clássica, que diz o seguinte: Ezequiel capítulo 48, versículo 30 a 35, que diz o seguinte: e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra porta de Levi, outra da banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta para Benjamim, outra para Dan, da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma porta de Issacar, outra porta de Zebulon, e da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, que são a porta de Gade, a porta de Asser, a porta de Naftali e outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desta cidade, aquela cidade, será: o Senhor está ali. O Senhor é a presença total no meio do seu povo. Então vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé, conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses livros, nesses 2 livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. E é isso que nós estamos vendo aqui agora, dessa vez, estudando a respeito da nova Jerusalém, da nova cidade que vai estar disponível para todos que conseguirem vencer. Vamos lá. Sobre a cidade. Que cidade é essa? Primeiro, as pessoas, esse texto bíblico, a interpretação dada ao texto de Ezequiel, embora não esteja no texto bíblico o nome Jerusalém ou Nova Jerusalém, mas nós sabemos, pelo menos pelo contexto, nós sabemos que essa cidade
né, é a cidade de Jerusalém. Nós sabemos isso por causa da palavra saídas ou extremidades, né? A interpretação mais coerente, ou que muitos estudiosos acham, né, para esse texto bíblico mais em particular, em Números fala, né, saídas como sentido de limites e extremidades, mas no versículo de número 4, na tradução brasileira, emprega, né, no versículo 4, a palavra extremidade, pelo qual muitos estudiosos acham que seria mais coerente usar, né, essa palavra extremidade do que a palavra saída. E por conta exatamente dessa palavra em hebraico, né, que aparece uma vez em Ezequiel e outra vez no livro de Números, é que nós conseguimos, contextualizando, dizer, interpretar que essa cidade é a cidade de Jerusalém. Então, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de ser semanticamente correto, não se ajusta bem ao presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e tradicional pelo qual o povo conhecia, já estava também no livro de Números, certo? Mas os mais coerente, que os estudiosos que acham mais decente se empregar nessa tradução, é a palavra extremidade, ok? O formato da cidade. A cidade, pelo que nós vemos, ela é quadrada, né? Uma cidade quadrada, embora nós sabemos que a cidade e o povo de Jerusalém, quando entrou na terra de Canaã, não era uma cidade. Jerusalém não era uma cidade quadrada, mas pelo texto bíblico, pelas medidas que são utilizadas no livro de Ezequiel, chegamos à conclusão de que esse livro, né, essas medidas, elas colocam para nós uma cidade, um território quadrado, uma área territorial quadrada. Então, o que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da nova Jerusalém que desce do céu. 12 portas. Essa cidade vai ter 12 portas. Nós temos textos bíblicos, né, por exemplo, no livro de Jeremias, que fala de 6 portas. Porta do povo, porta do sol, porta de Benjamim, porta da esquina, porta dos cavalos, porta do meio e porta entre os muros. Já lá na Babilônia, existe uma torre chamada Torre do Templo de Marduk, deus da Babilônia, que essa torre ela tinha 12 portas. Então, algumas pessoas tendem a dizer que Ezequiel, quando ele foi introduzir as 12 portas, ele fez isso pensando nessa cidade, no templo pagão. Só que se nós formos aqui falar da revelação, da fonte da revelação, da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel, nós não podemos admitir que o profeta se inspirou num templo pagão para poder dizer que existiam 12 portas, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé. Então, apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, porque Ezequiel se inspira na cidade de Babilônia. Por quê? Isso não faz sentido. Cidade do sofrimento, cidade do exílio, uma cidade que empregou a força, a destruição da cidade de Jerusalém e do templo do Senhor. Então, por que Ezequiel iria utilizar um templo pagão para poder se referir às 12 portas? Ponto de número 2, sobre o nome das 12 tribos. Sobre o nome das 12 tribos, nós temos que as 12 tribos de Israel, que estão ali empregados, há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão, não existe um padrão das listas, nas listas ali da lista dos nomes dos filhos de Jacó. Por exemplo, nós temos a lista dos 4 primeiros nomes: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Segue a ordem de nascimento. Outra lista diverge a partir do 5º nome.
Mas todos eles, as listas, né, o sentido horário, né, no livro de Ezequiel, que é utilizado para poder se referir aos nomes das 12 tribos de Israel, né, nós temos, por exemplo, a partir do norte, a cidade de Ruben, Judá e Levi; leste ou oriente, José, Benjamim e Dan; no sul, Simeão, Issacar e Zebulon; oeste ou ocidente, Gad, Asser e Naftali. Então a lista que é utilizada aqui pelo livro de Ezequiel, ele faz um sentido horário, tá? Faz um sentido horário. Quais são os critérios dos nomes? Os critérios na ordem dos nomes. Aqui o nosso comentarista coloca que a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, né? Ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. Então a diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila e está junto com Gad e Asser, filhos de Leia por meio de Zilpa. Toda escolha tem seu propósito. Nada é aleatório, os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo, a questão é que nós desconhecemos esses critérios. Então o critério que os estudiosos e os comentaristas da Escola Bíblica Dominical, inclusive a nossa Escola Bíblica Dominical e também dos nossos teólogos, afirmam que o melhor critério, a melhor explicação seria o critério das mães deles, certo? Mas a gente na verdade não conhece muito bem, daí a dificuldade de interpretar esse texto bíblico, interpretar esses textos de Ezequiel, que são textos também apocalípticos, né? E são textos escatológicos, né? Nós temos essa dificuldade realmente porque nós não conhecemos os critérios que foram utilizados. O propósito dos nomes, por que foram colocados na cidade, nas portas das cidades, os nomes dos filhos de Israel ou de Jacó? Nós sabemos que nós temos aí, por exemplo, na formação do povo de Israel, Abraão, né? No caso de Abraão, o filho escolhido foi Isaac. Nós temos no caso de Isaac, o filho escolhido foi Jacó. E no caso dos filhos de Jacó, todos os filhos foram utilizados ali, os nomes dele, para poder se referir aos territórios, aos nomes das cidades e territórios e tribos do povo de Israel. Então todos eles foram usados. Nenhum deles ficou sem ser usados para poder se referir ao povo, até as terras de Israel, né? Então assim o propósito desses nomes dos filhos de Jacó como representante da nação está claro também na éfode sacerdotal, né? E porás as duas pedras das obreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Então o nome das portas da cidade, da Jerusalém milenar, bem como da Nova Jerusalém, tem o propósito de quê? A memória dos filhos de Israel. Então trazer a memória dos filhos de Israel. Por isso que estar sendo utilizados os nomes, né, dos filhos de Jacó. Vamos agora para o nosso último pontinho. Nós estamos fazendo aqui um resumo lindo, maravilhoso aqui da nossa 13ª aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês estejam aí pegando os principais pontos de cada tópico, de cada ponto aí da nossa lição de Escola Bíblica Dominical, nossa última lição. Espero estar ajudando você. Nós vamos agora para a nossa último tópico de número 3. Então, gente, os nomes da cidade. Qual era a cidade? Nós vimos agora no começo qual é a cidade pelo qual Ezequiel está se referindo. Cidade de Jerusalém, embora ele não cite, né, perfeitamente, diretamente, objetivamente o nome Jerusalém, mas pelo contexto nós podemos chegar à conclusão de que ele está se tratando sim da cidade de Jerusalém. Então nós temos a cidade de Jerusalém, antes de se tornar Jerusalém, passou por diversos nomes. Nós temos, por exemplo, a cidade de Jerusalém já foi conhecida como Salém, que significa paz. Já foi conhecida também como Jebus, que por quando teve sob o domínio dos jebuseus, certo? Só depois que foi conquistada por Davi, e aí a cidade passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ela também já foi chamada de Sião e de Ariel.
Isaías capítulo 2 e 3 e 29, 1 e 2. E Jerusalém é o nome mais conhecido dessa cidade, que significa cidade de paz, né? Salém significa paz e Jerusalém significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel, como eu falei para você, não aparece. Essa cidade, a cidade é identificada pelas características ali apresentadas, ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada, né? O nome divino que foi utilizado. Nós temos, por exemplo, aí, né, dos nomes de Deus, eles não identificam, eles não é apenas para poder, não são usados apenas como um apelativo, nem simplesmente como uma identificação pessoal, mas também é usado para revelar a natureza e os atributos de Deus, certo? Então, o nome revela o poder de Deus, o nome revela a glória de Deus, a natureza de Deus, né? Então, nós temos, por exemplo, né, próprio Deus se identifica a si mesmo como Hassem, ou que significa o nome, né? Quando a Bíblia faz menção ao nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Mas aqui nós temos alguns nomes, né, de Deus. Por exemplo, quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaac, nós temos o nome de Deus chamado de Javé Jireh, ou Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá, que foi exatamente a resposta de Abraão para o seu filho, quando o seu filho perguntou: mas cadê o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão ele diz: meu filho, o Senhor proverá um cordeiro para si. Então Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. E também existe a palavra Jeová Rafá, né? Que aconteceu exatamente ali durante a praga do Egito, né? Deus se manifestou como Jeová Rafá. Então os nomes de Deus têm essa característica, né? Se manifesta de acordo com o propósito, de acordo com o momento em que o povo está passando, a dificuldade que o povo está enfrentando. E nesse momento o povo está precisando de quê? De cura. E Deus então se apresenta como Jeová Rafá. Certo? Agora, nos versículos que nós estamos estudando aqui em Ezequiel, Deus ele se manifesta como Jeová Shammah, que significa Javé Samá, isto é, o Senhor está ali. É o nome dado à cidade do milênio, o Senhor está ali, o Senhor está naquele lugar. O objetivo é dissociar o nome Jerusalém com os pecados do passado. Então, em Ezequiel, a palavra ou o nome de Deus usado é Javé Samá, que significa o Senhor está ali. Como eu falei no início, o Senhor estará conosco na nova Jerusalém de maneira presente e eternamente, claro. Então, gente, desde já eu quero aqui agradecer a todos vocês, por gentileza, que vocês possam comentar, você possa abençoar nosso canal, da Presbítero Geilson Francis, se inscrevendo, abençoando. Eu preciso muito realmente da consideração de vocês, que vocês possam abençoar o nosso canal, que vocês possam dar sugestões para a gente melhorar cada vez mais, para a gente poder melhorando e abençoando cada vez mais a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida esse ano que está vindo aí, possa ser um ano de bênção, um ano cheio, repleto das misericórdias do Senhor para a sua vida, e que Deus possa abençoar a sua família, que seja ano de realização para a glória do nome do Senhor Jesus. Desde já um abraço, um abraço forte em você e todos da sua família, e até a próxima aula, a próxima revista de Escola Bíblica Dominical, se Deus quiser.